Graça e paz, queridos, para você aí que nos assiste pelo YouTube. Nós queremos cumprimentar com a graça e com a paz do Senhor. Você agora aproveite aí, compartilhe para os seus amigos esse link, para a sua família, para todos aqueles que precisam receber uma palavra do Senhor. Faça isso, em nome de Jesus. Você também que ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso, aproveite que você está aí no YouTube. Faça isso, muito simples, você vai lá, só dá um clique e nos ajuda bastante. Amém, queridos? Hoje um culto diferente, um culto, como você pode ver, especial. É claro que nós estamos com saudades dos irmãos, queríamos que toda a igreja estivesse reunida para cearmos, primeiro domingo do mês, dia de nós cearmos ao Senhor. Mas Deus sabe de todas as coisas, nós não deixaremos de fazer. Amém, queridos? Tenho certeza que hoje é uma noite especial. O nosso Deus é um Deus tremendo. Tenho certeza que o Senhor tem uma palavra poderosa para enfiar no nosso coração, colocar no nosso coração como uma flecha. E eu tenho certeza que o nosso Deus fará isso nessa noite. Então, nesse momento, eu quero convidar você que está aí na sua casa a fechar os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor, esse Deus poderoso que foi até aquela cruz, morreu no nosso lugar, né, para nos dar a vida eterna. Então, se você pode agora, feche seus olhos, começa agora a liberar palavras de adoração ao Senhor. Diga para Ele o que Ele é para você, quanto você o ama. Deus poderoso, Deus tremendo, Deus, toda honra, todo louvor e toda glória, nós louvamos a Ti, Espírito Santo. Pai querido, nesse culto de celebração, nós estamos aqui fazendo a Santa Ceia do Senhor. Pai amado, fazendo aquilo que o Senhor nos ensinou. Pai querido, nós lembramos, ó Pai querido, daquilo que o Senhor fez no nosso favor. Espírito Santo, obrigado porque o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus que cuidou de nós, que nos amou, Espírito Santo. Obrigado, Pai amado, nós não podíamos fazer nada, nós não tínhamos como receber um favor tão grande como o Senhor fez por nós. Espírito Santo de Deus, por isso nessa hora, Pai querido, que esse culto seja ao Senhor, ó Pai Santo. Nós entregamos a Ti tudo que será feito aqui, Pai amado, e Te pedimos também, Espírito Santo de Deus, que o Senhor libere a Tua palavra, aquela palavra que vem direto do trono do céu, para enfiar no nosso coração, para implantar no nosso coração, na nossa mente. Espírito Santo, que essa palavra, ela venha para curar, libertar. Espírito Santo, que essa palavra do Senhor será liberada, Pai querido, que ela venha, que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que ela venha, Pai querido, a cada instante ser tocada no nosso coração. Espírito Santo de Deus, nós Te pedimos que essa palavra, ela venha, Pai querido, para nos manter de pé, Pai querido, em meio a tanta tribulação, tanta tristeza. Pai querido, nós louvamos a Ti, nós Te pedimos, Pai querido, receba todos os louvores que serão feitos nessa noite. Espírito Santo de Deus, como um cheiro suave que chegue às Tuas narinas, ó Deus poderoso, nós queremos que a Tua presença esteja aqui, que a Tua presença esteja nos lares agora, Espírito Santo, que aonde esse filho e Tua filha estiverem, Pai querido, vendo, Pai amado, esse culto, ó Espírito Santo, que o Senhor possa colocar no coração deles agora uma alegria estonteante. Ó Espírito Santo, nós sabemos que isso vem do Senhor, ó Deus poderoso, por isso vem, ó Pai querido, toca, Senhor Jesus, agora na vida dos Teus filhos, lá na casa deles, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que a Tua palavra venha edificá-los, ó Pai amado, que a Tua palavra venha tocá-los, ó Deus poderoso, que a Tua palavra venha invadir, ó Pai querido, os corações nessa noite, em nome de Jesus, Pai Santo. Nós queremos louvar a Ti, bendizer, em meio a tantas circunstâncias, nós Te adoramos, porque, Senhor Jesus, o Senhor é bom e a Tua fidelidade dura para sempre. Nós louvamos a Ti, bendizemos o Teu santo nome, nos abrimos esse culto adorando, louvando, bendizendo o Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Queridos, ainda nós estaremos adorando o Senhor, então você deixe agora fluir esse ambiente maravilhoso. Nós já estamos sentindo aqui a presença do Senhor. Faça isso também, vamos adorar o Senhor. Boa noite, graça e paz a todos. Vamos declarar nessa noite
noite que não há outro como o nosso Deus. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início e o fim. E tudo está no controle das mãos do Senhor. Declare, não há outro como o nosso Deus. Não há outro como tu. Soberano e fiel. Não há outro como tu.
Aleluia, glória a Deus. Queridos, nesse momento nós vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas. Você que quer fazer isso nesse momento, nós vamos fazer um momento ofertório. Quero compartilhar aqui com os irmãos um texto da palavra do Senhor que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, no versículo de número 6, diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que sempre, tendo tudo em ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Amém, queridos. Aqui a palavra do Senhor nos mostra algo interessante, né? Primeiro que nós devemos fazer isso com o coração aberto, né? Lembrando que a oferta ela é voluntária, e aqui diz isso, coração disposto a fazer isso, né? A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos fazer com amor e com alegria, né? Porque aí sim o Senhor, Ele tem alegria em nós por fazer isso. Então nesse momento, se você sente o desejo, né, vontade de fazer isso, você que vai ofertar, você que vai dizimar ao Senhor, eu quero pedir você que você levante aí com algumas suas mãos na sua casa a sua oferta, o seu dízimo. Nós vamos orar, abençoar a sua vida. Queridos, nós devemos ser fiéis em meio às circunstâncias, às tribulações, em meio a tanta escassez. E eu tenho certeza, você que está sendo fiel ao Senhor, o Senhor será fiel contigo também. Amém, querido? Então nesse momento levante aí a sua oferta, o seu dízimo. Nós vamos orar pela sua vida, a promessa do Senhor. Se você ler o restante, vem várias e várias promessas do texto, né? Nós vemos que isso aqui é uma semente e ela multiplicará na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos aí na sua casa, levante a sua oferta, o seu dízimo ao Senhor. Vamos orar. Pai, nós queremos louvar a Ti. Pai, nós bendizemos ao Teu santo nome. Nessa hora, Pai querido, nós abençoamos, ó Pai querido, e consagramos essas ofertas, esses dízimos dos Teus filhos. Espírito Santo de Deus, nós louvamos a Ti, porque nós temos tido condições de fazer isso, Pai amado. Pai querido, eu sei que em meio a tanta escassez, tanta circunstância, Pai amado, eles têm sido fiel contigo. Por isso, Espírito Santo, eu te peço que o Senhor também seja fiel com eles, ó Pai amado, e nós reivindicamos agora essa palavra, ó Pai amado, que isso aqui seja uma semente, ó Pai Santo, e que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ela venha multiplicar, ó Pai. Que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós queremos repreender todo devorador, migrador, destruidor da vida financeira dos Teus filhos, ó Pai amado. Nós repreendemos toda praga, ó Pai querido, lá na dispensa dos Teus filhos. Que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eles sempre tenham para eles, ó Pai querido, também para entregar na Tua casa. Espírito Santo de Deus, nós queremos abençoar, consagramos agora essas ofertas em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, você que vai ofertar, você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta aqui na recepção da nossa igreja, de segunda a sexta, né, em 2 períodos, de 8 da manhã até as 11h30. Você pode deixar aqui com o pastor Felipe ou com a pastora Stephanie, e também de 1 da tarde às 4, você pode deixar comigo ou com a pastora Camila aqui, tá bom, queridos? Então, se você quiser trazer aqui, fique à vontade, de segunda a sexta, durante esses 2 períodos. Também, se você achar melhor, você pode ligar, entrar em contato. Tem aqui o número de telefone, entre em contato aqui com a nossa secretária. Você pode agendar que o nosso tesoureiro irá até a sua casa para recolher o seu dízimo e a sua oferta. E se você achar melhor, você também pode fazer um depósito, uma transferência bancária, tá bom, querido? Para ficar mais fácil, você achar por bem, você pode fazer isso também. O importante é estar ofertando, dizimando ao Senhor, tá bom, queridos? Nesse momento nós continuaremos um momento de adoração ao Senhor, em nome de Jesus. Que o nosso Espírito Santo venha invadir agora o seu lar, querido, em nome de Jesus, através desses louvores, em nome de Jesus. Aleluia.
você coloca a mão no seu coração, aí mesmo na sua casa, e que essa casa que o Senhor deve habitar, que não seja de 4 paredes, mas que seja a casa do nosso coração. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, mês vazio de mim, mês vazio de mim. Sopra o teu vento, Senhor, sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Diga: essa casa é sua. Essa casa é sua.
Deus. Graça e paz, meus queridos. Amém. Nós estamos felizes de poder mais uma vez compartilhar a palavra de Deus com vocês. Nós temos sentido de Deus a necessidade de pregar sobre um tema importante dentro desses dias dos quais estamos afastados das atividades da igreja. E eu quero ministrar algo da palavra de Deus ao seu coração. Nós ainda vamos participar da Santa Ceia do Senhor nessa noite, mas antes Deus ele tem algo para ministrar ao seu coração. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 48. Evangelho de João, versículo 6, capítulo 6, versículo 48 até o versículo 51. Deus ele tem colocado algo no meu coração que se faz importante nesse tempo em que estamos isolados. Eu quero pregar nessa noite sobre fome de Deus. A pergunta que eu faço para você: qual é o tamanho da sua fome? E eu quero, através de um texto de João no capítulo 6, versículo 48, trazer o entendimento para a sua vida sobre algo que Jesus ensinou. O texto diz assim, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48 até o 51, parte A. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Mas este é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Amém. Jesus usa o exemplo de uma das necessidades básicas da vida para falar da maior necessidade do homem espiritual, que é o alimento do céu. Jesus ele diz que ele é o pão da vida, ou o pão do céu, aquele que veio para alimentar o homem, alimentar a humanidade. Se você for no capítulo 6, no início do capítulo 6 do Evangelho de João, você vai ver que Jesus ele alimenta uma multidão na multiplicação dos pães e peixes. Logo depois, Jesus está ensinando sobre o alimento do céu. O que nós podemos perceber pelas palavras de Jesus? Que tanto o homem natural quanto o homem espiritual tem a necessidade de se alimentar. O alimento é algo indispensável para o homem, e nós sabemos muito bem o quanto faz mal ficar sem comer, o quanto faz mal ficar sem o alimento, desde uma dor de cabeça até uma anemia profunda ou até mesmo a morte. A falta do alimento para o homem é algo que pode mudar completamente o seu quadro físico, o seu quadro emocional, o seu quadro mental. Nós precisamos de alimento, e da mesma forma que fisicamente a falta de alimento pode causar danos drásticos, a falta de alimento espiritual também trará consequências enormes. Trará consequências. Eu quero que você entenda que existem muitas pessoas que estão vivendo em uma situação crítica de desnutrição espiritual. Pessoas que estão vivendo num quadro caótico, espiritualmente falando, porque deixaram de se alimentar de Deus, porque deixaram de provar do pão da vida, do pão do céu, assim como Jesus disse. Pessoas que estão vivendo em quadro de desnutrição espiritual, pessoas que estão doentes espiritualmente porque deixaram de se alimentar de Deus. Entenda algo importante: o cristianismo não é uma filosofia, o cristianismo não é uma religião, o cristianismo não é um título, não é estar na igreja. O cristianismo é uma pessoa, o cristianismo é Cristo Jesus. Ser um cristão é crer em Cristo, é
receber a Cristo, é estar em Cristo, é viver em Cristo, é se alimentar de Cristo, o pão do céu, ou o pão da vida. Isso é cristianismo. E muitas pessoas estão vivendo completamente distantes, completamente sem estrutura, porque pararam ou deixaram de se alimentar da verdade, deixaram de se alimentar de Cristo Jesus, deixaram de se alimentar das coisas de Deus. E eu quero que você entenda uma realidade. Existem dois tipos de pessoa quando nós falamos de crise espiritual. Em primeiro lugar, existe aquelas que nunca provaram do pão do céu. Aqueles que ainda não experimentaram o pão da vida, eles precisam de salvação. São pessoas que estão vivendo em um quadro de morte espiritual. Pessoas que precisam reviver. Eu quero que você entenda algo: os mortos não têm fome. A pessoa que está vivendo em um quadro de morte espiritual, ela não vai desejar as coisas de Deus, ela não vai querer as iguarias da mesa de Deus, não desperta nela interesse as coisas que estão relacionadas ao céu, porque ela está vivendo em um quadro de morte espiritual. Ela não teve ainda uma experiência, ainda não provou do que é o pão do céu, do que é a vida em Cristo. As coisas de Deus não as atraem, elas têm fome de outras coisas. O mundo as seduz, as coisas que lhe atraem são coisas que não agradam a Deus. São pessoas que estão vivendo em um quadro de morte espiritual. Pastor, o que essas pessoas precisam? Elas precisam reviver. Assim como Jesus ensinou, essas pessoas precisam de um novo nascimento. Elas precisam reviver espiritualmente, precisam ter uma experiência com Jesus, precisam provar do pão da vida. Elas precisam, pelo poder do Espírito Santo, receberem a vida de Deus. É o primeiro tipo de pessoas que nós encontramos quando falamos de uma crise espiritual. Agora, existem também aquelas pessoas que já provaram do pão da vida, aqueles que já provaram do pão do céu, mas que deixaram de se alimentar dele. São pessoas que perderam o apetite pelas coisas de Deus. E escute o que eu quero dizer para você: a falta de apetite é um sinal de que você está doente. Se você não tem fome, se você não tem necessidade de se alimentar, alguma coisa está errada. E existem muitas pessoas que estão nesse quadro. Já provaram de Cristo, tiveram uma experiência com Deus, provaram da salvação, mas perderam o interesse, deixaram de se alimentar, não estão mais sentindo fome pelas coisas do céu. Escute, uma pessoa sem fome, ela pode até ter vida, mas ela não tem saúde. Ela pode até estar viva, mas ela não tem saúde. E existem pessoas que nasceram de novo, mas estão doentes espiritualmente. Pessoas que tiveram uma experiência com Cristo, mas que estão sofrendo a escassez espiritual, porque deixaram de se alimentar das coisas do céu. Deixaram de se alimentar de Cristo, perderam o apetite pela palavra de Deus, perderam a vontade pela oração, perderam o apetite pela consagração, não se importam mais com a adoração, não têm mais fome de Deus. Pessoas que não têm mais o desejo da santidade, pessoas que abandonaram as coisas de Deus e estão vivendo fracos e debilitados espiritualmente. São pessoas que em algum momento da sua vida tiveram uma experiência com o pão do céu, tiveram uma experiência com Cristo, mas no decorrer da vida, no decorrer do tempo, foram levadas pelas coisas, foram levadas pelas preocupações, pelas circunstâncias, pelos medos, foram atraídas pelo mundo e deixaram de se alimentar e agora estão num quadro crítico espiritualmente. Eu quero que você entenda que o apetite por Deus é o segredo para uma vida saudável.
É o segredo. Somente uma pessoa bem alimentada e nutrida, ela pode suportar o mundo. Somente alguém que se alimentou de Deus, alguém que nutriu a sua vida em Cristo, pode vencer o pecado. Somente alguém que está forte, que está alimentado pelo Espírito, pode derrotar Satanás. Essa é uma realidade que nós precisamos enfrentar. A fome por Deus todos os dias, a necessidade de alimento espiritual. Talvez você pergunte o que nós realmente precisamos. Nós precisamos de apetite espiritual. Nós precisamos de fome de Deus. Há um paralelo entre a necessidade física e a necessidade espiritual. Há uma conexão entre a fome natural e a fome de Deus. E eu quero me utilizar desse paralelo nessa noite para mostrar para você como a fome espiritual é essencial para uma vida com Deus. Como é importante você se alimentar de Cristo. Como é fundamental ter uma vida nutrida pelo céu. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que a fome é um desejo real. A fome é um desejo real. Todo ser humano sente fome. Por isso que nós nos alimentamos. A fome é o propulsor do organismo para o alimento. Quando você está com fome, automaticamente o seu corpo, a sua mente começa a liberar alertas para você. Você precisa comer, você precisa se alimentar, você precisa colocar alguma coisa dentro do seu estômago, você precisa nutrir, vitamina, você precisa colocar alguma coisa para gerar força, para manter o seu corpo ativo, nutrido. Você recebe alertas de que precisa se alimentar, porque a fome é um desejo real. Espiritualmente não é diferente. Nós recebemos de Deus alertas. Olha, você precisa se alimentar da palavra, você precisa se alimentar na oração, você precisa se alimentar na consagração. Nós estamos dia após dia recebendo alertas de Deus. Você precisa comer, você precisa se alimentar, você precisa do pão do céu, porque a fome é um desejo real. A fome é algo indisfarçável. Se você está com fome, o seu humor muda. Se você está com fome, a sua aparência muda. Por quê, pastor? Porque a fome é uma das necessidades mais essenciais da vida. Ninguém sobrevive sem alimento. E quando nós olhamos para a realidade do homem natural, nós entendemos também a carência do homem espiritual. Ninguém pode sobreviver, permanecer espiritualmente se não se alimentar de Deus, se não se alimentar da palavra, se não se alimentar de Cristo. O apetite é o desejo que faz com que você se alimente para manter o seu corpo ativo e nutrido. Se você deixar alguém sem alimento por 1, 2, 3 dias, você vai começar a perceber, essa pessoa perde a força, ela perde raciocínio, ela não consegue mais se controlar, ela não consegue mais equilibrar o seu corpo, ela começa a perder a visão, ela começa a sentir tudo à sua volta rodando, ela perde a noção das coisas. Por quê? Porque o seu organismo está dizendo: você está fraco, você precisa de comida, você precisa de alimento. E o Espírito Santo de Deus é assim também. Ele vai trazendo para nós os sinais. Você precisa se alimentar, você precisa de Cristo, você precisa. Agora escute o que eu quero lhe dizer. Se você se alimentar do que é saudável, você será saudável. Mas se você se alimentar daquilo que é mal, você ficará doente. Essa é uma realidade da humanidade. Qualquer ser humano que se alimenta daquilo que é saudável, ele será saudável. Mas se ele se alimenta de algo que é mal, algo que é ruim, ele vai ficar doente. E é isso que eu quero dizer para você. A grande questão que está hoje sobre a igreja: do que você tem fome? Qual é a sua fome?
do que você tem necessidade, o que você tem buscado, do que você tem se alimentado. Sabe por que muitas pessoas estão desnutridas espiritualmente, algumas delas chegando até a um quadro crítico? Porque pararam de se alimentar do pão da vida, porque deixaram de se alimentar daquilo que é saudável, deixaram de se alimentar daquilo que é bom, daquilo que é puro, daquilo que é verdadeiro, daquilo que vem de Deus. Deixaram de se alimentar das coisas do céu para se alimentar das coisas da terra, das coisas da carne, das coisas do mundo, e por isso estão doentes. Por isso estão doentes. Eu quero que você entenda em nome de Jesus, o que Deus Ele quer para mim e para você, é que você viva saudável, não só fisicamente, mas também mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Deus Ele quer que você seja saudável. Por isso você precisa se alimentar daquilo que é bom. Você precisa se alimentar daquilo que é puro, daquilo que é santo, daquilo que vem de Deus. Uma pessoa faminta, ela enfrenta qualquer tipo de adversidade para conseguir alimento. Uma pessoa que está realmente faminta, ela vai enfrentar qualquer adversidade para que possa fazer a sua refeição. E eu quero dizer para você, se o seu apetite por Deus é um desejo real, você vai enfrentar todas as adversidades, você vai enfrentar todas as dificuldades. Se o seu desejo por Deus é real, você vai enfrentar qualquer tipo de barreira para poder estar sempre se alimentando dele. Não é uma pandemia que vai tirar de você a fé. Não é uma pandemia que vai levar você a deixar de orar, a deixar de crer, a deixar de ler a palavra, a deixar de se consagrar. Não é uma crise mundial que vai levar você a se afastar de Deus. Não é um problema na sua família, não é uma enfermidade, não é qualquer outra coisa que venha para lhe afligir, que vai te afastar da busca intensa por Deus. Se você tem um apetite realmente por Ele, se o seu desejo por Deus é real, você vai enfrentar todas as adversidades e vai continuar se alimentando daquilo que é bom. Sabe, existe uma grande diferença entre a verdadeira fome de Deus e o apetite hipócrita. É isso, pastor? Sim, existe uma grande diferença, porque o hipócrita, ele não deseja Deus, mas ele quer as suas bênçãos. O apetite hipócrita, ele é condicional. Ele deseja Deus, mas condicionado às bênçãos. Ele até quer Jesus, mas ele tem fome do mundo. Ele sabe que precisa de Deus, mas ele ama mais as coisas. Ele busca a Deus, mas no seu coração há interesses. Essa busca é circunstancial. Você já viu quando uma mãe, ela quer que o seu filho se alimente de forma saudável, e aí ela fala: meu filho, você tem que comer, você tem que comer comida saudável, você tem que comer aquilo que faz bem. E a criança quer comer doce, ela quer comer aquilo que faz mal, ela quer comer aquilo que não vai nutrir o seu organismo, o seu físico. E aí a mãe então fala: olha, se você comer a comida saudável, eu deixo você provar disso, eu deixo você comer o doce, eu deixo você experimentar aquilo que você quer. Ela faz uma jogada, um acordo, e aí, por causa daquilo que ele vai receber, ele se alimenta do que é saudável. Tem muito crente assim, irmãos. Tem muitas pessoas vivendo assim. Eles querem Deus condicionados àquilo que irão receber. Olha, eu preciso me alimentar de Deus porque eu preciso de uma cura. Eu preciso buscar a Deus porque eu preciso de um milagre. Eu preciso buscar a Deus porque eu preciso de uma resposta. Eu preciso buscar a Deus porque eu preciso de uma saída financeiramente, de um milagre na minha casa, no meu casamento. E eles vão até a Deus simplesmente porque estão interessados em algo que Deus pode lhes dar. Isso se chama a fome hipócrita. Você não está indo a Deus porque você sabe que Ele é tudo para você. Você não está indo a Deus porque você reconhece que Ele é o alimento da sua vida. Você vai até Ele porque sabe que Ele pode te ajudar, ou porque Ele tem a resposta para a sua vida.
Jesus, um pouco antes, nesse texto que nós lemos lá no versículo 26, Jesus ele adverte a multidão dizendo assim: olha, vocês não estão aqui porque realmente creram em mim, vocês estão aqui porque comeram dos pães e dos peixes e ficaram satisfeitos. Se você for ler o versículo 25, 26 e 27 do capítulo 6, você vai ver Jesus falando isso para a multidão. Sabe por que vocês estão aqui? Não é porque vocês creram em mim, não é porque vocês acreditaram no pão da vida. Vocês estão aqui porque agora há pouco eu multipliquei pão e peixe, vocês comeram e ficaram satisfeitos. Ou seja, Jesus estava dizendo: vocês precisam buscar a Deus e não as coisas que Ele pode dar. Jesus estava falando sobre essa real fome pelas coisas do céu, essa verdadeira fome por Deus. Não é condicional, ela não está ligada àquilo que podemos receber dEle, não está ligada às bênçãos que Ele nos dará. Nós estamos aqui porque nós amamos ao Senhor, nós estamos aqui porque nós estamos ansiosos pela presença dEle, nós estamos aqui porque nós desejamos a cada dia mais experimentar aquilo que vem do céu. Primeiro lugar, a fome é um desejo real. Segunda coisa que eu quero mostrar para você: a fome é um desejo constante. A fome é um desejo constante. Nós comemos agora há pouco e daqui a pouco estamos com fome de novo. Nós nos alimentamos hoje, mas e amanhã? Sentiremos fome outra vez. Assim é a vida espiritual. Se temos verdadeiramente fome de Deus, não é para um culto, não é para um dia da semana, não é para um evento. Se temos realmente fome de Deus, não é de 2 em 2 meses, não é de 3 em 3 dias. A fome de Deus, ela é constante. Todos os dias nós sentimos a necessidade de se alimentar do Pai, de se alimentar da palavra, de se alimentar do pão da vida. É um desejo constante por Ele. Isso é ter fome de Deus, sentir necessidade de a cada dia se alimentar mais dEle, mais do seu amor, mais da sua graça, mais da sua bondade, mais do seu cuidado, mais do seu poder, mais da vida de Deus. Todos os dias nós precisamos de alimento espiritual. Você já viu alguém que come um dia e fica 30 sem comer? Todos os dias nós estamos fazendo as refeições para manter o nosso corpo de pé, para manter a nossa mente saudável. Espiritualmente é assim. Todos os dias você precisa se alimentar. Constantemente você precisa ir para a palavra. Constantemente você precisa ir para a oração. Constantemente você precisa ir para a adoração. Você precisa de Deus todos os dias. E a fome de Deus é assim: quanto mais você se alimenta, mais fome você tem. Porque Deus, Ele traz sobre nós aquilo que nós precisamos. Ele alimenta a nossa alma, Ele alimenta o nosso espírito. Deus, Ele supre as necessidades emocionais, espirituais, carnais do homem. Não pode faltar alimento espiritual. Terceiro lugar, a fome também é um desejo intenso. O que pode ser mais intenso do que a fome? Quando você está com fome e com muita fome, você não consegue pensar em mais nada a não ser em comer, porque a fome é um desejo intenso. E é necessário que esta fome por Deus, ela seja intensa na minha vida. É necessário que essa fome por Deus seja intensa na sua vida, porque quando essa busca for intensa, o pão do céu será a prioridade na nossa vida. Quanto mais intensa a fome, maior a prioridade. Quanto mais intensa a fome, maior a busca. Quanto mais intensa a fome, mais nós queremos nos alimentar. É assim.
Eu quero que você entenda que a fome, ela gera no ser humano vontade. E quanto mais fome, mais vontade. Quanto mais fome, mais vontade. Quanto mais fome, mais vontade. Na vida espiritual é assim. Quanto mais fome você terá de Deus, mais vontade você terá de estar com Ele, de buscar a Ele, de ir para a sua palavra, de buscar em oração, na consagração. Quanto mais fome, mais vontade. Você quer ver uma coisa interessante? Quando nós vamos lá na história do filho pródigo, a Bíblia diz que o filho pródigo pegou a sua herança, foi viver a vida da maneira que achava melhor. Mas a Bíblia diz que chegou um momento em que aquele rapaz perdeu tudo o que tinha. E quando ele perdeu tudo o que tinha, a Bíblia diz que ele teve fome. Enquanto o filho pródigo estava apenas com fome, ele desejou as alfarrobas dos porcos. Enquanto só havia fome, ele desejou comer a comida dos porcos. Mas a Bíblia diz que a fome se tornou intensa, a fome se tornou desesperadora. E quando o filho pródigo estava com uma fome incontrolável, ele lembrou que na casa do pai havia pão com fartura. Escute o que eu quero dizer para você. Quando o teu desejo por Deus for intenso, quando a tua fome por Deus for desesperadora, você vai deixar tudo para ir comer na mesa do Pai. Você vai deixar o mundo, você vai deixar a carne, você vai deixar o pecado, você vai deixar as coisas que desagradam a Deus. Quando a tua fome for intensa, a única coisa que você vai desejar no seu coração é sentar na mesa com o Pai e participar do banquete que Ele tem. Deus tem um banquete preparado para os seus filhos todos os dias. O problema é que muitas vezes nós nos satisfazemos com as migalhas do mundo. Deus tem um banquete para os seus filhos todos os dias preparado, para que você possa se alimentar bem daquilo que é saudável. Mas nós preferimos as migalhas do mundo. O dia que o seu desejo por Ele for intenso, o dia que a sua fome por Deus ela for incontrolável, você vai esquecer o mundo, você vai esquecer a carne, você vai esquecer o pecado, e você vai correr para a casa do Pai, você vai correr para a mesa do Pai, e você vai se saciar no banquete que Ele tem preparado para mim e para você. O que Deus tem é o melhor para os seus filhos. O banquete está posto, a mesa está pronta, o alimento espiritual está servido. Basta você ir até Ele, basta você desejar Ele, basta você ter fome de Deus. A quarta e última coisa, a fome também é um desejo insubstituível. Olha, escute o que eu vou dizer. Se uma pessoa está desesperadamente faminta, não adianta você oferecer a ela entretenimento. Se uma pessoa está com uma fome alucinante, não adianta você colocar uma boa música para ele ouvir. Se uma pessoa está com o estômago vazio e gritante, técnicas de concentração não vão encher o seu estômago. Ela precisa de alimento, ela precisa de comida. Não existe nada que possa substituir, não há nada que possa suprir a necessidade do corpo na hora da fome, a não ser a comida. Então a fome é um desejo insubstituível. E eu quero que você entenda uma coisa: nada pode ser maior na sua vida do que a tua fome por Deus. Deus, Ele é insubstituível na minha vida e na sua vida também. O pão do céu é o que nós mais precisamos, é algo que você não pode trocar por nada. Ei, escute o que eu quero lhe dizer: não troque o alimento do céu pelas coisas do mundo, não troque o alimento do céu por prazeres, não troque o alimento do céu por ofertas e propostas do mal, não troque o alimento do céu por nada. Ele é insubstituível. Deus é tudo o que nós precisamos, Ele é a razão de todas as coisas, Ele é quem sustenta toda a nossa vida. O que você mais precisa é ter fome de Deus. É
o alimento insubstituível para nós. Você não pode trocar isso por nada. Nós precisamos ter fome de Deus e não de coisas. Nós precisamos ter fome de Deus e não do mundo. Nós precisamos ter fome de Deus e não das coisas que passam, que são passageiras, das coisas da carne, das coisas terrenas. A nossa prioridade é Deus. A coisa mais importante do homem é Deus. Enquanto Deus estiver no primeiro lugar, enquanto Deus for a prioridade da sua vida, você viverá de forma saudável. Nós precisamos ter fome das iguarias de Deus e não das alfarrobas do mundo. Nós precisamos daquilo que é bom. Nós precisamos de alimento saudável. Nós precisamos de coisas que vão nutrir o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Precisamos do alimento que vem do céu. E lá no Salmo 107, versículo 9, Deus diz o seguinte: olha, Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Você está faminto por Deus? Existe fome dentro de você, fome pela palavra. Existe fome dentro de você pela oração, fome pela consagração, fome pelas coisas de Deus, pelas coisas do céu. Se existe fome em você, a palavra de Deus diz que Deus sacia plenamente o faminto. Nós precisamos ter mais fome de Deus. Todos os dias tem um banquete preparado para mim e para você. Todos os dias Deus ele tem o cuidado de preparar uma mesa posta com tudo que é bom, com tudo que vai nutrir, fortalecer, edificar o seu espírito. Todos os dias essa mesa está colocada diante dos filhos. Vai a ela quem tem fome. Vai a ela quem tem fome. Eu quero dizer para você, Ele quer saciar plenamente a sua vida. Ele quer ser o seu alimento de cada dia. Deus, Ele deseja sustentar e preservar você saudável por meio do pão do céu, por meio do pão da vida. Cristo é o pão da vida. Eu quero orar com você. Nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor, mas antes eu quero orar para que o Espírito Santo possa gerar essa fome em nós, que sejamos desesperadamente famintos por Ele, que possamos fazer sempre a escolha das iguarias da mesa de Deus e não dos banquetes da Babilônia. Escolher sempre o alimento do céu e não as alfarrobas do mundo. Feche seus olhos aí na sua casa, onde você estiver. Eu quero orar com você. Pai, a Tua palavra ela é viva. E nessa noite Tu tem abrido os nossos olhos, tem nos dado entendimento sobre a realidade da vida espiritual. Somos tão carentes, ó Pai, de alimento como no corpo físico. Assim como todos os dias precisamos de boas refeições para manter um corpo ativo, nutrido e saudável, nós precisamos também espiritualmente todos os dias de boas refeições para manter o nosso espírito forte, para manter o nosso espírito vivo, para manter o nosso espírito ativo. E meu Deus, eu oro agora em nome de Jesus pedindo: acrescenta fome em nós, fome pela Tua palavra, fome, ó Pai, pelas coisas do céu, fome pela verdade, fome pela comunhão, pela oração, pela consagração, pela santidade. Coloca fome em nós, que sejamos famintos por Ti, ó Deus. Que sejamos famintos por Ti todos os dias, porque Tu és o alimento saudável. Tu és aquele que vem para fortalecer, para edificar. Tu é aquele que veio para renovar. Tu é aquele que veio para reviver o homem. Tu é aquele que veio para restaurar o pecador. Tu é aquele que veio para dar vida e vida em abundância. E nós precisamos comer todos os dias do pão da vida, do pão do céu.
Ó Deus, que a partir desse dia, que a partir desse momento, que a partir dessa mensagem, sejamos, ó Pai, ainda mais famintos por Ti. É a oração que eu faço, e eu declaro e profetizo isso sobre a minha vida e sobre a vida de todos aqueles, ó Pai, que nesse momento, ó Pai, compartilham comigo dessa oração. Que o Senhor possa inundar o nosso ser, inundar, ó Pai, o nosso interior, e fazer de nós homens, mulheres completamente dependentes de Ti. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Nós estamos vivendo dias em que a igreja, como templo, como comunidade, ela está limitada nas suas reuniões, mas como corpo de Cristo continuamos sendo um só, e estamos ligados pelo mesmo Espírito. E aí na sua casa você vai cear, e eu sei que o Espírito Santo de Deus se fará presente em nosso meio. A Bíblia lá em 1 Coríntios no capítulo 11, versículo 23, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre o cerimonial da Santa Ceia. A ceia é um memorial do sacrifício de Jesus. Nós estamos aqui hoje porque Ele pagou o preço por nós ali na cruz do Calvário. Nós só estamos aqui hoje porque Ele morreu ali por nós, porque Ele entregou o seu corpo para ser moído, porque Ele derramou o seu sangue para perdoar o homem. E Ele nos deu uma ordem. Jesus deixou a sua ordenança, que todas as vezes que nós ceássemos, todas as vezes que nós estivéssemos reunidos, participando da ceia, comendo do pão, bebendo do cálice, que nós anunciássemos a sua morte até que Ele venha. Hoje nós vamos cear em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, 23, ele diz: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Que essa noite você possa levar agora o seu coração até o sacrifício de Jesus. Quando estamos ceando, nós estamos trazendo à memória todo o sacrifício dele ali naquele dia. Nós estamos trazendo à memória o seu sofrimento para chegar até aquela cruz. Estamos trazendo à memória toda a dor que ele sofreu por nós. Estamos trazendo à memória o sangue que foi vertido, que foi derramado ali na cruz do Calvário, em toda aquela via dolorosa. Trazemos à memória o maior sacrifício de toda a história da humanidade. Mas o memorial também é de celebração, porque a Bíblia diz que Ele foi à cruz, pagou o preço do nosso pecado, conquistou todas as coisas ali no Calvário, e ao terceiro dia Ele ressuscitou. O nosso Jesus está vivo. Ao celebrar a ceia, nós celebramos a sua vitória ali no Calvário. Aquilo que nos deu direito à vida, aquilo que nos deu direito ao perdão, aquilo que nos deu direito à vida eterna com o Pai. O sacrifício perfeito de Jesus ali na cruz do Calvário. E eu quero convidar você aí na sua casa a pegar os elementos da ceia. Pegue do pão,
pegue do vinho ou do suco de uva e nós vamos orar agora. Nós vamos apresentar a Deus esses elementos e depois nós vamos cear. Eu quero que você, com os elementos da ceia em suas mãos, feche seus olhos e nós vamos agora apresentar isso ao Senhor. E eu sei que Deus irá, através dessa celebração de Santa Ceia, renovar, edificar, fortalecer a sua fé nessa noite em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, nós queremos apresentar diante de Ti esses elementos. O pão, que, ó Deus, representa o Teu corpo que foi moído ali naquele dia. Senhor, queremos apresentar diante de Ti o cálice, que traz, ó Pai, menção ao Teu sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário. E eu quero agora, ó Pai, apresentar diante de Ti esses elementos em cada casa. Cada um dos Teus filhos, ó Pai, que agora está se preparando para comer desse pão, para beber desse cálice em memória de Ti. Eu quero apresentar a Ti esses elementos, ó Deus, e declarar agora que a manifestação do Teu Espírito, que o poder da Tua glória repouse sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada pessoa agora em nome de Jesus, ó Deus. Que não seja apenas um momento de memorial, mas que seja também um momento da presença manifesta do Teu Espírito em nós. Nós faremos isso em memória de Ti, ó Deus. Faremos isso em adoração e em gratidão a todo o sacrifício feito por nós ali na cruz do Calvário. Nós louvamos a Ti, nós Te adoramos, porque não éramos merecedores de nada disso. Não éramos dignos, ó Pai, do Teu sacrifício. Não éramos merecedores do preço que foi pago. Mas a Tua palavra diz que o Senhor nos amou, e nos amou de tal maneira que enfrentou a dor, enfrentou, Pai querido, a humilhação, enfrentou todo o sacrifício para que nós pudéssemos ser livres, livres através de Ti, ó Deus. Bendito seja o Teu nome. Nós apresentamos esses elementos a Ti agora, ó Pai. Esse pão, apresentamos diante de Ti esse suco de uva, apresentamos essas uvas a Ti agora em nome de Jesus e declaramos, pelo poder do nome de Jesus, que sirva como edificação para cada um de nós. Nós oramos isso agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse pão representa o corpo de Cristo, que foi moído por nós ali na cruz do Calvário. Ele foi partido, Ele foi dado para que nós pudéssemos receber a salvação. A Bíblia diz que como uma ovelha é levada ao matadouro, Ele foi levado mudo, sem dizer nada. Ele foi sacrificado ali por nós. E eu quero partir esse pão agora como simbolismo do corpo de Cristo que foi moído ali por nós. A palavra de Deus também diz que ali naquele dia, ali no Calvário, Ele precisou derramar o seu sangue. O sangue foi dado por cada um de nós para o perdão do pecado. Através do sangue de Jesus, o homem pôde novamente ser reconciliado com o Pai. Através do sangue, o homem pôde receber o perdão dos seus pecados. E aqui está o símbolo. Em memória do sangue de Jesus, eu quero derramá-lo sobre essa taça, como símbolo do sangue de Jesus, que pagou o preço do nosso pecado. O sangue puro, precioso, o sangue daquele que não havia pecado, daquele que foi até o madeiro sem ter culpa nenhuma, que por injustiça foi crucificado, mas pelo seu sacrifício libertou todo aquele que nele crê. O sangue puro, carmesim, o sangue de Jesus. Aí na sua casa agora, eu quero que você pegue do pão. Nós vamos ler o texto. Depois de ler o texto, nós vamos cear juntos, comer do pão em memória do corpo de Cristo. No verso 24, a palavra de Deus diz assim: e depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim, em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Comamos agora, todos juntos desse pão, e adoremos a Ele.
Você pode liberar uma palavra de adoração a esse Deus. Você pode liberar uma palavra de exaltação ao Cordeiro de Deus que foi imolado, ao Cordeiro de Deus que foi até aquela cruz. Aí na sua casa, adore a Ele agora, com todo o seu coração. Libere palavras de exaltação, porque Ele não mediu esforços, Ele se entregou completamente para que nós pudéssemos ser livres de toda a condenação. O corpo que foi entregue, o corpo que foi moído ali na cruz do Calvário por nós, o corpo de Cristo, que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Você pode adorar a Ele agora aí na sua casa, você pode exaltar a esse Deus, você pode glorificar ao Cordeiro Pascual, ao Filho de Deus que morreu ali por nós. Todo o sacrifício foi por mim e por você. Todo o corpo moído, ensanguentado, que sofreu todos aqueles açoites, espinhos, toda a humilhação. Aquele corpo que foi colocado sobre um peso excessivo, aquele corpo que foi maltratado, que foi ultrapassado por lança, aquele corpo que foi moído ali naquele dia, foi o corpo do nosso Salvador Jesus Cristo. E é em memória dele que nós estamos partilhando do pão hoje. A palavra de Deus também diz que do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Agora aí na sua casa, com o cálice na mão, você vai adorar a Ele agora e agradecer a Deus pelo sacrifício dele ali na cruz. Comece a liberar palavras de adoração. Diga: obrigado, Jesus. Obrigado pelo sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário, o sangue que me purifica de todo pecado, porque foi em memória de cada um, foi por causa de cada um de nós que Ele derramou o seu sangue. E em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bebamos agora todos juntos desse cálice e adoremos a Ele. Exalte ao Filho de Deus, glorifique a Ele, exalte aquele que morreu por nós, exalte aquele que derramou o seu sangue e lavou o homem de todo pecado, aquele que restaurou a humanidade, aquele que por meio do seu sacrifício, por meio do seu corpo e do seu sangue, mudou a história do homem, tirando ele da escravidão do pecado, do lamaçal do pecado, da escravidão da morte, e dando a todo aquele que crê a vida eterna com Deus na eternidade. E nós o adoramos porque Ele não permaneceu morto, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele está vivo. Ele está vivo. Adore a Ele, adore a Ele nessa noite. Adorado seja o Cordeiro de Deus. Seamos em memória de Ti, ó Deus. Adore Ele aí na sua casa. Exalte ao Cordeiro de Deus. Oh, aleluia. Nós temos essa certeza que a minha vida, está nas mãos do meu Jesus, que vive. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Oh, aleluia. Ele venceu a morte, Ele venceu a morte. Ele está aqui, Ele está aí na sua casa, Ele está em nós. O Filho de Deus, Jesus Cristo ressurreto. Receba de Deus, receba do Espírito, receba da presença dEle aí agora na sua casa. Seja cheio da glória de Deus. Oh! Ela está nas mãos do meu Jesus, que vivo.
aleluia, Ele está vivo. Amado Jesus, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome nessa noite por essa oportunidade. Somos agraciados, ó Deus, agraciados por ti, e há um privilégio muito grande poder partilhar do corpo, do sangue de Cristo, de poder fazer parte, ó Deus amado, do corpo amado de nosso Senhor Jesus. E eu quero, em nome de Jesus, agora orar e declarar ao Pai que a tua presença ela se faça poderosa, ela se faça abundante em cada um dos teus filhos. Que sejamos, ó Deus, nessa noite tomados, envolvidos pela tua graça salvadora. Obrigado pelo teu sacrifício ali naquele dia, obrigado pelo teu amor incondicional, obrigado pelo favor imerecido, obrigado pela bondade e misericórdia, obrigado pelo teu grande amor que nos alcançou. Nós te louvamos, ó Pai, obrigado por poder cear em memória de ti nessa noite. Louvado e exaltado seja o teu nome para todos sempre. Amém. Amém. Queridos, nós vamos encerrar o nosso culto. Eu quero dar a bênção apostólica. Que Deus te abençoe e abençoe a sua vida poderosamente. Que você possa colocar essa palavra no seu coração e entender que nós vivemos carentes espiritualmente do pão da vida, do pão do céu. Cristo é o nosso alimento. Ele é tudo que nós precisamos. Estenda uma de suas mãos aí na sua casa, onde você estiver agora. Eu quero ministrar a bênção apostólica sobre a sua vida. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso amado Senhor Jesus Cristo e que a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. E todos digam amém. Que Deus te abençoe e abençoe a sua família. Tenha uma semana feliz em nome de Jesus.